A mensagem de hoje tem como título Não é Não. A gente tem uma dificuldade de entender o que é não, né? E quando eu falo agora, eu vou falar a gente, eu vou falar nós, eu não gosto muito dessa expressão, mas nesse caso eu vou colocar. É verdade, temos uma dificuldade muito grande de entender o que é nós, o que é não. Não. Menino disse não para alguém é um problema. Só que tem algumas coisas em específico que quando diz não, o indivíduo não mexe. Eu vou explicar para vocês. A mensagem de hoje está lá em Samuel, segundo Samuel. Deixa eu pegar meu celular aqui. A minha Bíblia tem uma linguagem diferente da de vocês. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 6 até o 8, se eu não me engano. Deixa eu ver se é o 8. Isso mesmo, versículo 5, 6, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8 de segundo Samuel. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá então. Quando chegaram ao lugar onde se debulhava o trigo, na eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus para que não caísse. Mas o Senhor ficou furioso com Uzá e o matou pela sua falta de respeito. Uzá morreu ali mesmo, ao lado da arca. Davi ficou irritado pela maneira como o Senhor destruiu Uzá e chamou aquele lugar Destruição de Uzá. Até o dia de hoje assim é chamado. Curve sua fronte. Santo Deus e eterno Pai, nos instrua nesta mensagem de hoje. Nos ensine a te obedecer. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles haviam esquecido de algumas coisas, pois ficaram lá 400 anos como escravos. E muitas das coisas que eles eram acostumados a fazer, perderam a essência. Jacó desce para o Egito com aproximadamente 70, uns dizem que foi 70, outros dizem que foi 72, outros dizem que foi 74. Eu vou criar uns 71 e meia. Pronto. Foi como Jacó desceu para o Egito. E quando voltou do Egito, gente, era mais de 2 milhões de pessoas. Foi essa galera que voltaram do Egito para a terra de Canaã. E Deus deu alguns ensinamentos para o pessoal. Há quem diga aqueles que o sábado, ao qual a Igreja Adventista prega como dia de guarda, que é o 4º mandamento, diz que só se viu para o povo judeu. Eu respeito essa opinião, discordo dela completamente, mas respeito essa opinião. Porque é o único mandamento que vem pedindo para você fazer o quê? Lembrar. Lembrar por quê? Porque esqueceram. Porque quando é escravo não se guarda sábado, meu filho. E eles ficaram por 400 anos lá fazendo isso. Deus sai do Egito com o povo. Quando chega no deserto, ele cria um santuário para ensinar o povo como é reverenciar a Deus. Eles tinham que aprender tudo de novo. Haviam perdido a essência. Deus cria o santuário, escolhe a tribo de Levi para mexer com os utensílios do santuário. Tinha o sacerdote, o sumo sacerdote e os sacerdotes. E quando o santuário era desmontado, foram divididas a tribo de Levi, se eu não estiver enganado, acho que em 4 equipes. Ou era 3. Tá. Procura lá. Tá lá em Números, capítulo 3 e 4 de Números. Vai lendo. Vai lá, gente. Depois vocês lêem lá. Não sou obrigado a saber de tudo. Deus colocou lá e falou para eles, olha, esse povo vai... Uma galera era aqueles que... Quem desmontavam tudo era a família de Arão. Que desmontavam tudo. Aí cobria com couro, com pano. E aí tinha as equipes que iam carregar aquilo ali. E tinha uma equipe, uma família, uma equipe específica, uma galera específica, que carregavam a Arca da Aliança. O povo de Israel entrou no embate contra se eu não estiver enganado, os filisteus, se eu não estiver enganado. Nesse tempo o sacerdote era Eli. E os filhos de Eli não valia nada. Raça do cão. Os meninos eram da igreja, tudo pastor. Mas pensa nos pastores que não prestavam para nada. Eram os filhos de Eli. Uma vez eu falei isso, não sei que eu não podia falar, não. Mas eu posso. Ela falou, pode não. Eu falei, posso. Quer que eu fale de novo? Os meninos de Eli não prestam. Ela disse assim, meu irmão. Eu falei assim, minha irmã, se eles prestassem, Deus não tinha matado eles não, minha filha. Morreram lá no dia lá no negócio. Você lembra? Só leu o texto? E a Arca da Aliança foi levada para os filisteus levaram. Colocaram a Arca da Aliança do lado do deus Dagon.
E toda vez que deixavam a Arca da Aliança, no outro dia Dagom estava com a cara no chão. Deus mandava um anjo ir lá, o anjo dava só um totó assim, ó. O Dagom, buf. Quando foi um dia, botaram Dagom lá, quebraram as pernas de Dagom, o pescoço, a cabeça, Dagom não serve de nada, meu filho. O povo de Israel começou a ter doença, o povo de Israel, os povos filisteus começaram a ter doença. Eu não tenho certeza se era os filisteus não, viu? Vocês procuram lá quem é que era. Mas não era o povo de Israel. E foram devolver a arca foi devolvida para colocaram num carro de boi. Eles não sabiam como carregar a arca, pegaram com maior medo, mas com muito respeito e receio de acontecer alguma coisa. Pensa, o povo de fora. Colocaram a arca num carro de boi, com 2 vacas e deixaram as vacas levar a arca. A arca ficou numa família específica, onde Uzá era um dos filhos do homem. Acho que ficou lá por 70 anos na casa desse cara. Enquanto o rei Saul era rei, ele nem se preocupou com a arca. A arca ficava lá. Quando Davi virou rei, ele disse, eu vou buscar a arca de Deus. Só que Davi fez uma coisa que Deus não se agrada. E agora vai entrar no negócio de por que não é não. Deus havia dito que quem podia mexer na arca era quem? A família dos sacerdotes. Davi pegou e foi lá buscar a arca. Colocaram a arca no carro de boi, copiando o povo de fora. O povo de fora deixar a arca vir no carro de boi para Deus, porque eles não sabiam como carregar ela. Mas Davi, não. O povo de Israel era obrigado a saber como é que a arca era transportada. E aí, levaram a arca. No meio do caminho, o irmão de Uzá, eu acho que o nome dele era Aioí, é um nome que tem na Bíblia que sangue de Jesus tem poder, né? Por exemplo, o cara ser chamado de Uzá. E se o cara não quiser usar? Não usa, né? Prefiro o Márcio. Aí, eles estavam passando por uma eira. Eira é um dos caras debulhava o trigo. Imagina um terreiro, lá quem é do Nordeste manja muito um terreiro, né? E lá não voltar só abrir um parênteses aqui no Nordeste para limpar o terreiro. Vocês já foram tirar vassoura no mato para limpar o terreiro? É, né? Quebrava aquele monte de mato, pegava a vassoura, amarrava com, lá no Pernambuco chama imbira de banana. Aquele negócio da banana, você tira aquilo ali, amarrava aquilo ali, colocava uma vara naquele fecho que você fazia, e ali você varria todo aquele... Imagina aquilo ali, era mais ou menos daquele tamanho, os animais estavam passando ali e um dos animais tropeçou. Na hora que tropeçaram, a arca ia cair. Uzá foi e colocou a mão. Não parece que ele foi fazer uma coisa boa? Foi da hora o que ele foi fazer. Show de bola! O que ele foi fazer foi sensacional. A arca estava para cair, ele botou a mão, passou. Meu Deus, imagina que no impulso... Eita, pronto. O texto diz que Deus matou ele. Quem leu o texto, uma vez um rapaz que era ateu veio me questionar isso. Faz muito tempo. Nós trabalhávamos lá pro lado de Cotia. Ele falou assim, mas Deus matou o cara. Porque ele só colocou a mão na arca. Foi verdade, Deus é ruim, né? Eu falei, tem coisa pior. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso só porque eles comeram uma fruta. É? Deus ruim, né não? Eu falei, não, fala a verdade. A senhora tem coragem, mano, de mandar seus filhos embora de casa porque comeram uma fruta que a senhora deixou em cima da mesa? Pois Deus teve. Deus teve coragem de fazer isso. Uzá colocou a mão. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando Deus disser não, é o quê? É não, gente. Aprenda isso. E o texto, quando você continua lendo, no versículo 8, diz que Davi ficou irritado porque Uzá morreu. Sabe o que Deus fez para Davi? Assim, ó. Eu não estou nem aí pela tua irritação, meu filho. Como é que eu mandei você carregar a arca? É uma ordem direta que Deus dá. Você vai fazer assim. Não foi isso que ele disse para Adão e Eva? Não é para comer. Se comer, faz o quê? Ele explicou como é que ia morrer? Ele disse se era morrer atropelado? Disse não, né? Se era morrer de frio, de fome, de sede. Ele disse vai. Quando perceba que abrangiu todas as mortes. Ah, fulano tomou uma surra, morreu. Tá lá no texto. Abrangiu essa morte também. Ah, foi um acidente de avião. Nem tinha naquela época. Tá no meio. Deus falou assim, ó, se desobedecer, morre. É simples e objetivo. Não é para colocar... Gente, quando Deus descia em cima do propiciatório, que era aqueles 2 querubins ali, nem Arão e Moisés entravam no lugar santíssimo. Chegou uma vez que qual foi o monte que ele deu os 10 mandamentos? Sinai. Boa, meu irmão. O monte Sinai, quando Deus desceu no monte Sinai, o monte tremeu.
Ele disse assim, ó, não é, Deus falou assim, não é para colocar a mão no monte. Se colocar, faz o quê? Morre. Uzá foi lá e botou a mão na arca e morreu na hora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém sabe o que significa lei da gravidade? Lei da gravidade é essa que a gente vive, né? Cai. Desobedece ela para tu ver o que acontece. Vai para um prédio. Sobe em cima do prédio e fala, eu desafio a lei da gravidade. Para tu ver quanto vai chegar lá embaixo. Deus é bem assim. Quer ver outra coisa que você não pode desafiar? Todo mundo desafia a placa de velocidade. A placa está escrito o quê? 120, o cara passa quanto? 200. Não está nem aí para a placa. O radar está lá na frente, diz assim, aqui, não. Aqui ou você obedece ou o pau cai a folha para o seu lado, meu filho. Uma vez eu peguei um carro e desobedeci. Foi. Eu passei a 50% do limite da velocidade, acima. Eu estava voando baixo. Pelos cálculos, eu estava uns 185. Não estou dizendo que seja certo, tá bom? Povo do YouTube. E o radar foi lá e o radar não fez nada. Só tirou uma foto. Na hora que foi revelar a foto, R$690. Se quiser dirigir de novo. Prenderam minha habilitação. Fiquei 3 meses sem ela. E tive que fazer um curso de reciclagem para aprender a dirigir. O radar falou assim, disse, não é não, meu filho. Quer ver outra coisa? Eu trabalho com elétrica. Uma coisa que não admite desobediência, é elétrica. Essa aqui eles chamam de baixa tensão. 220 no máximo aqui, chega, né? Mas eu trabalhei em linha de transmissão já. Que chegava o quê? 13.8. É 13.800 volts. A distância entre uma fase e outra tem que ser de no mínimo 25 centímetros. 250 milímetros. Se você encurtar essa distância e não respeitar isso, ioniza o ar e fecha curto. E aí tu vai ver o que é fogo pegado. E todo mundo tem que obedecer essa lei. Você só consegue chegar com a mão perto ali até 25 centímetros. Se você desobedecer essa lei, você morre. E ninguém sai por aí pregando que a energia é desumana. Nossa, mas você matou... Às vezes, uma criança, vamos lá, uma criança recém-nascida, estava engatinhando, entrou numa subestação, meteu a mão lá, o que acontece com ela? Nossa, mas era uma criança, não precisava morrer, né? Aí o pessoal fala assim, Deus não viu, né? Por que ele não tirou? Lembra do texto lá atrás? Não é o quê? É não, meu filho. Não mexa. Você entendeu? É simples e objetivo. Davi ficou todo revoltado, não quis ir buscar a arca. Você disse, não tem como trazer a arca para casa mais. Né? Deus é injusto. Eu imagino que vamos colocar que naquele dia, no dia de sábado, vamos colocar? Imagina que fosse o dia de sábado. Todo mundo na igreja esperando a arca chegar. Davi deixa uma galera na igreja, lá no templo, lá onde ele estava, quando ele construiu ali. Não era o templo de Salomão ainda. Era fez uma tenda, um negócio bonito, e foi buscar a arca. Todo mundo esperando aquele negócio chegar. Saiu uma euforia, o rei com uma galera para trazer a arca. Cantoria, o rapaz estava lá cantando, e vinha todo mundo cantando, aquela festa bonita, não sei o quê. Quando pensa que no meio do caminho, bum, um cara morreu. E simplesmente porque ele botou a mão na arca. Se você estivesse lá, o que você ia pensar de Deus? Imagina você lá. Imagina que o cara era seu irmão, seu primo, seu filho, seu pai, morreu. Como é que você ia achar que Deus era agora? Você ia considerar Deus como o quê? Injusto, né? Desumano. E sabe o que Deus acha de você? Nada. Ele avisou para não mexer. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando Deus disser, quando tiver escrito na palavra de Deus, não, pelo amor de nosso Senhor, é não. Eu não sei quem vai para o céu. Eu estou doidinho para ir para lá. Eu não sei se você vai ou não. Isso aí depende de você e é você e Deus. Não tem nada a ver com isso. É bom que você esteja lá. Porque senão, quando eu for julgar, não vou aliviar. Não, esse negócio de suborno não é comigo. Eu já vou para o céu mesmo, meu irmão. Vai dizer, nós estivemos lá no Vera Cruz, ajuda a gente. Não estou nem aí. Sai daí, rapaz. Se tiver do outro lado, meu irmão, quando chegar comigo, já mando pro inferno sem fazer curva. Saúde pro inferno. E esse aqui também. E esse, pode ir. Não tô nem aí. A Bíblia deixa bem claro, filho, a salvação depende de quem? De tu. Se vira. Deus está aí. Anda com ele. Ah, não quero andar.
Vamos entender uma coisa. Leia a palavra de Deus e coloque a palavra de Deus de acordo com o que Deus colocou. Para não ter problema depois e você não achar ruim o que aconteceu. O povo voltou para casa todo mundo triste, desesperado, angustiado. Tiveram que fazer o enterro do rapaz. Né? Agora a arca voltou para uma outra casa. Provavelmente pegaram um outro carro de boi, algum outro, e colocaram aquele rapaz morto lá. Velaram o corpo dele. Morreu. Sabe por quê? O pessoal tem uma confusão muito grande com Deus. Já viu esse ditado, Deus é amor? E porque Deus é amor, o pessoal acha que Deus aceita tudo. Não vai por aí. Quer ver um exemplo? Quando Deus se encontrou com a mulher adúltera, ele falou o que para ela? A primeira pergunta, essa foi um mandado, né? Mas antes ele fez uma pergunta para ela, lembra? Ô, minha irmã. Obrigado. Isso. Cadê os que te condenam? Os caras tinham? Algo foi escrito ali que refletiu em cada um que estava ao redor. Os caras vazaram. A mulher levantou. Deus falou para ela assim, cadê os que te condenam? Ela estava esperando a pedrada. Eu imagino que ela estava bem assim, ó. Né? Como é que bota a mão onde quando vai levar uma pedrada? Eu não sei. É na cabeça? Eu imagino que ela estava assim, ó. Aí ela viu o silêncio nela foi. De olho fechado já, né? Eu acho que o olho fechado dói menos, né? Deve ser, porque quando ela fecha o olho na hora, quando vai morrer, né? Sei lá. Aí ela abriu o olho, só um só. Aí olhou, estava só Jesus. Aí ela disse, cadê o pessoal que está te acusando? Deixa eu ver se está atrás do púlpito. Só aí. Ele foi embora. Sério? Ok. Agora eu vou falar um negócio para a senhora. Está escrito no livro Márcios, capítulo 4, versículo 16. Está bem assim escrito assim, ó. Moça, tome conta da sua vida, viu? E pare com essa cachorrada que você está levando. A senhora vai morrer outra hora aí, vão te pegar e eu não estou aqui. Porque quando ele falou para ela assim, ó, vá e não peques mais, ele quis dizer o quê? Se você continuar nessa vida que a senhora está levando, vai dar ruim pro seu lado, viu? Isso foi como Jesus tratou com aquela mulher. Quando Jesus se encontrou com a galera que conhecia da Bíblia, os fariseus, ele chamava de quê? Raça de víbora. Você percebeu que tem tratativas diferentes com Deus? Aqueles que têm pouco conhecimento, ele trata de um jeito. Aqueles que têm muito conhecimento a respeito dele, ele trata de qual jeito? Aí a cobrança é grande, gente. Presta atenção. Ele mandou Adão e Eva ir embora do paraíso porque desobedeceram. Eles conheciam ou não conheciam? Conhecia. Ele expulsou o cão do céu por quê? Porque conhecia. Demais. Moisés morreu no deserto por quê? Porque conhecia e desobedeceu. Arão morreu por quê? Miriam ficou lá por quê? Conhecia ou não conhecia? Os dois filhos de Eli morreram por quê? Aquele outro infeliz lá, como é que é o nome dele lá? O da jumenta lá, como é que é o nome dele lá? O Balaão. Quando o povo de Israel invadiu Jericó, quem estava lá? Balaão, ele passa o cacete. Por quê? Porque conhece, está fazendo o que é errado. Já deu para ele. Vocês estão conseguindo entender como que Deus trabalha? Ah, Senhor, mas eu não tive, eu não sei, não conheci. Mas não conheceu por quê? Não teve acesso? Ou não quis conhecer? Por que você resolveu não buscar, não querer conhecer? Não existe justificativa, gente. Quer ver um exemplo? Jesus fala bem assim, ó. Um certo homem foi num local e encontrou um grande tesouro. Ele não podia tirar o tesouro daquele terreno. O que ele fez? Vendeu tudo que tinha e comprou o terreno. Para pegar aquele tesouro valioso. Qual era aquele tesouro? Era o conhecimento de... Eu tenho certeza que era o conhecimento de Deus. O cara vendeu tudo que tinha para comprar aquilo lá. Para ter intimidade com Deus. Para ter familiaridade com Deus. Vocês querem ver um exemplo quando Deus fala não e a pessoa desobedece a Deus e entra num conflito e às vezes quer negociar com Deus uma coisa que ele disse que não era para fazer? Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua parentela que eu tenho um lugar para tu ir. Abraão saiu? Saiu. Só que Abraão gostava de mentir.
Era chegado numa mentira. Não era não, ele é o pai da fé, mas era mentiroso. Está no texto lá. Chegou lá no Egito, se encontrou com o faraó, gostou de Sara, ele mandou dizer que Sara era o que dele? Isso era verdade ou é mentira? Mentira. Deus falou assim, disse, eu preciso conversar com esse rapaz para acertar os ponteiros com ele. Aí Deus pegou o celular, criou um grupo no WhatsApp, só para ele e Abraão. E colocou bem assim no grupo. Abraão, daqui a 3 dias eu quero Isaac morto. Desligou o WhatsApp. Se vira, meu filho. E Abraão fez o quê? Vem cá, olha para mim. Se fosse tu. Presta atenção. Tu acha que nesses 3 dias Abraão comeu? Não comeu. Era o filho dele, cara. Ele só tinha um. Quer dizer, tinha o Ismael, né? Que é outro problema que a gente fala depois. Podia ter 10, né? Ele não queria matar o menino. Ele nem contou para Sara. E Deus ficou o quê? Calado. Se você pegar o livro Patriarcas e Profetas e você começar a ler, chegar nessa história, Ellen White diz que Deus calou a boca, um silêncio total. Abraão orou, jejuou, suplicou, clamou, pediu, implorou e Deus... E ela disse que nesse momento quem entrou em ação? O cão. E Abraão, é mentira. O cão foi bem assim, Deus é amor. Não quer que o menino morra não. É o menino da promessa. Tu lembra que ele fez a promessa para tu? Tonto. Abraão disse, é verdade. Já começou a dialogar com o cão. E Abraão disse, é mesmo, rapaz. Eu acho que não vou... Ai, Senhor, o que eu faço com o menino? Abraão ficou numa agonia naqueles 3 dias e nada de Deus falar. Só que Ellen White diz que Abraão pensou com ele, disse, essa voz eu conheço. Não é qualquer voz. E você tem que conhecer a voz de Deus para saber o que é sim e não. Porque existem muitas vozes, não existe? Você está em casa, tem a voz do seu filho, a voz do seu marido ou da sua mulher, a voz da amiga ou do amigo, a voz do vendedor que passa vendendo a água sanitária, que passa vendendo laranja, vendendo ovo, enfim, são vozes. Tem a voz da televisão, tem na época política, tem os caras... Então, assim, são várias vozes. E nesse meio de voz, você tem que entender a voz de quem? De Deus. E descobrir o que Deus quer dizer com sim e com não. E Abraão conhecia aquela voz. Ele falou, não tem jeito. Essa voz eu conheço, ela não é qualquer voz. É a mesma voz que falou comigo quando eu estava lá em Ur dos Caldeus, me pedindo para sair de lá e vir para aqui. É a mesma, é o timbre vocal, é uma voz que eu sempre falei com ele. Eu sei que é ele. Só vou ter que matar o menino. Seguiu com os 2 servos dele. E, gente, é sério, se Deus não fala, Isaac estava morto. Vocês conseguem entender isso? Pegue o texto agora, vamos lá para... Eu quero que vocês dêem um pulinho em Crônicas. Primeiro Crônicas. Primeiro aos livros de Crônicas. Deixa eu achar o meu aqui, cadê, Senhor? Perdi aqui, achei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15... versículo 11, 12 e 13. Primeiro Crônicas. Crônicas é Samuel, vai terminar Samuel, primeiro e segundo Reis, depois Crônicas. Eu vou ajudar vocês hoje, tá? Capítulo 15, versículo 11, 12 e 13. Todo mundo encontrou? Amém ou misericórdia? Depois se reuniu com alguns sacerdotes, depois Davi se reuniu com alguns sacerdotes e levitas. Os sacerdotes eram Zadok e Abiatar, os donos dos 2 sacerdotes. Os levitas eram Uriel, Asaías, Joel, Simaías, Eliel e Aminadab. Na reunião, Davi disse, olha o que Davi disse agora, gente, presta atenção. Vocês são os líderes e chefes das famílias dos levitas. Portanto, purifique-se e faça que todos os levitas se purifiquem diante de Deus. Assim poderão levar a arca do Senhor, Deus de Israel, para um lugar que eu preparei. Como vocês não estavam conosco na primeira vez,
o Senhor nosso Deus se enfureceu conosco porque não o consultamos da maneira que ele havia mandado. Davi sabia ou não sabia como fazer? Mas ele quis fazer do jeito... E, gente, fazer do nosso jeito é da hora, não é? A melhor coisa que tem na vida é pecar. É bom demais. Pecar é bom demais, né? Por exemplo, falar mal dos... Fofocar é bom pra caramba. E não, presta atenção, é sensacional fofocar. Quando é o nome de quem? Dos outros. Não é da hora? Porque se não... Pense que se fofocar fosse exame de endoscopia. Quem fofocava? Ninguém. Que é horrível. Nunca fiz. Mas fofocar, gente, é bom demais, né? A gente bota o nome da irmã, como é seu nome, irmã? Luzanira. Nossa, difícil. Como é? Manu, viu, Manu? Vamos ficar na Lu mesmo. É Luzania? Luzanira. Nira. E quer dizer o quê? Vamos na Lu mesmo, vamos deixar de Lu, fica mais fácil. Jesus. Ah, é. A irmã Lu. Na volta, né, começa a falar mal do marido dela, falar mal do filho dela. É da hora, não é? A gente reúne, ó. É show de bola. Mas a Bíblia diz lá, Deus falou lá para Pedro, disse: Pedro, quem com ferro fere? Eita! E é o mesmo ferro. Então Deus disse assim: olha, se tu fofocou, vou fazer o que com tu? Mas, gente, faz atenção, fofocar é sensacional. E mentir, enganar os outros, é show de bola. É bom demais, né? A gente fez uma coisa errada. Por exemplo, o cara que tá roubando relógio na feira. Vocês conhecem alguém que fez isso? Não, né? O cara que tá roubando. Quando a polícia pega ele, a primeira coisa que ele fala o quê? Ele fala que não foi ele. Ele quer enganar. E a ideia dele é sair daquilo ali ileso. Mentir é show de bola. O problema é que, assim, uma hora vão mentir para nós também. Mas é bom demais pecar, né? Gente, olha, pecar é sensacional. O problema do pecado é as consequências. Mas se pecar é bom demais. Eu conheci um cara que ele era viciado aquele raio daquela droga que toma na veia. Ele falou que era maravilhoso. Ele falou para mim: Márcio, é uma sensação como nunca se viu, você nunca sentiu. Ele falou tão bem daquilo ali que eu tive vontade de ver se era bom mesmo. Só que depois eu comecei a olhar para ele. Ele não tinha onde morar. Muitas vezes ele não tinha o que comer. Rapaz, esse negócio está errado, cara. É bom, mas olha a consequência do rapaz. Mas quando Deus... Você acha que foi ruim para Eva pecar? Gente, foi tão bom. Pergunta. Satanás mandou ela levar o fruto para Adão? Não. Ele não mandou. E eu imagino que ela encheu. Ela colocou aqui um monte e foi na carreira. Assim, ó. Sadão, menino, olha só o que eu achei. Você é bom demais, rapaz. Tô falando pra tu, olha como é que eu tô. Vê de lado, olha de perfil. Adão disse: tu comeu, infeliz? Comi. E aí Adão ficou calado e Eva começou a pregar para ele como que era bom o fruto. É tanto que o bocó comeu. Ó, Eva, ó. Nem o cão já não mandou ela ir lá falar mais com Adão. Não mandou, mentira. Quem disser que ele mandou é mentira. Eu quero ver onde está escrito. Ela foi sozinha, meu filho. E convenceu o marido. E ele, ó, comeu, foi bom. Aquilo foi da hora. Foi sensacional. No dia lá que ele estava comendo, será que ela pensou que depois o filho dela ia matar o outro? Mas ela teve que ver isso. Ali era quando Caim matou Abel, eu tenho certeza que ela lembrou. Eita, meu Deus, morre mesmo. Aos prantos. E agora como é que faz? Um morto e o outro fugiu como fugitivo e... Fala aquela frase bonita. Vagabundo. E era o filho de quem? Dela. Você consegue entender o que Deus quer dizer? Imagina como é que... E Adão comeu do fruto. E eu imagino que quando Adão comeu do fruto, na hora que ele comeu do fruto, ele estava pensando que ele amava muito Eva. E depois que come do fruto, quando Deus fala assim: Adão... Eu só consigo... Eu tenho que entrar no texto. Se eu não entrar no texto, eu não consigo entender ele. Quer ver um exemplo? Quando Deus falou assim... Vamos botar a questão da mulher lá. Quando Deus falou assim... aquele que tem pecado, atira a primeira pedra. Eu não entendo desse jeito. Eu entendo que ele falou assim... Se cada um tome conta da sua... Simples assim. Ele disse: Adão... Ele disse: está nós, é ele. Porque agora não tinha mais prazer, meu filho, em se encontrar com ele. E Adão olhou para o canto. Ele nem procurou Eva mais. Ele aqui, ó. E ela que foi atrás dele. Para arrumar um lugar para se esconder. Só que quando Adão fez a primeira curva no jardim, que tinha uma rua, jardim. Quando ele fez a primeira curva no jardim, ele falou assim: eu tenho uma porteira lá, eu pulo a porteira e me escondo naquela outra árvore.
Quando ele fez a curva, Deus falou, opa, onde vai que vai? O que aconteceu? Hoje tu tá fugindo, né? Por quê? Não é... Ó, eu não vou falar mentira não, eu vou falar logo a verdade e a verdade seja dita, porque a verdade é verdadeira. Sai, fala, foi ela. Não foi isso que ele fez? Foi essa de infeliz. Não presta não, viu? O senhor tem que fazer de novo, porque essa daqui veio com defeito, gente. E ela fez o quê? Tu acha que ela ficou na culpa sozinha? Gente, ela teve a cara de pau de botar a culpa numa cobra. É sério, vai ter cara de pau lá longe, rapaz. Igual aquele povo lá pro lado do norte, né? Quando as meninas novinhas engravidas, fala quem foi? Foi o boto. O boto? Um peixe que virou homem e saiu andando. A mesma coisa foi Eva. Ela falou, Senhor, eu estou falando pro Senhor que o Senhor está criando um negócio ruim aí, viu? Isso o quê? Aquela cobra não vale nada, viu? Acaba com aquela infeliz. Eles não assumiram. Deus falou assim, mas eu não falei não. Quando Deus foi conversar com Davi, ele falou assim, Davi, eu botei Adão e Eva para fora do paraíso porque eles me desobedeceram. Eu não disse para você que não era para tocar na arca. Não foi o que eu disse? Foi. Por que você não faz o que eu mando? E assim, você é mãe, moça? Não é mãe. Você tem filho, bonitão? Não tem filho. Levanta a mão quem tem filho. Gente, aqueles que são pai, é uma desgraça ou não é quando o filho desobedece? Dá vontade de matar o infeliz? Eu falei não! E você me desobedeceu, miserável! Aí você fala assim, nossa, quando eu era pequeno dá vontade de morder. Quando cresce eu me arrependo de não ter comido. Aí quando seu filho erra, você tem noção do que Deus sentiu quando Adão e Eva pecou. Você tem noção do que Deus sente quando você peca. Porque ele não é pai? O sentimento que nós temos quando nosso filho erra é o mesmo que Deus tem. Mas eu falei não. E às vezes, nós mais velhos, nós pais mais velhos do que os filhos, e aqui está o meu, a gente tem algumas coisas que a gente tem por experiência que vai dar errado. E a gente ensina, avisa, mostra, fala, mas eles não, e depois quebra a cara. E gente, vamos lá, quando o filho erra, quebra a cara, ele volta para onde? Lembra do filho pródigo? Gente, o menino, eu termino com essa história, o menino estava feliz demais, gente. A burra cheia de dinheiro. Ele chegou lá, foi de cavalo, e era cavalo com 4 portas, freio ABS. Os cavalos dele eram bonitos, gente. E o menino chegou, e no dia que ele chegou lá na festa, o menino estava arrebentando a banca. Ele era o mais famosinho do Facebook na época. Todas as festas que tinha, estava lá o menino lá. Era um batuque numa cuia, o menino estava lá. Quando o dinheiro acabou, fez o quê? Ele foi para onde? Foi morar num lugar para comer o quê com porco? Presta atenção. Presta atenção. O menino foi comer o quê? Aí ele descobriu que o melhor lugar era onde? Em casa. Ele nem quis mais a comida de filho. Ele disse assim, se eu viver como um trabalhador já está bom demais. Por quê? Porque eu estou em casa, meu filho. E em casa é em casa. Davi reconheceu depois de 3 meses aproximadamente que ele tinha errado. Foi falar com o sacerdote, ajustou a situação e foi buscar a Arca da Aliança. E ela voltou para casa. Amém? Mas só voltou para casa quando ele fez o que Deus disse que era para ser feito. Gente, olha, quando Deus disser não, pelo amor de Deus, é não. Não ponha outro negócio no meio. Não é não. Que Deus abençoe vocês, que Deus livre vocês de todo mal, e eu imploro a Ele que Ele dê saúde e paz a vocês. Porque do resto, a gente corre atrás. Fiquem com Deus.